Né? Tá. Então, gente, vamos sossegando a nossa alma, né, para mais um evento de hoje, da nossa querida Ame Pelotas, que vai começar mais um estudo, com a nossa querida Isa, que vai estudar o capítulo 12, né, que vai discutir com a gente, conduzir o capítulo 12 do livro Ação e Reação. Vamos agora nos transportar, para a gente conseguir entrar num ambiente de poder orar para nossos irmãos que foram acometidos pelas enchentes, né, que estão sofrendo nesse momento. Eu vou ler uma oração, gente, que eu achei bem pertinente à situação que está vivendo o pessoal das enchentes. Tá? Domingo retrasado, eu assisti o Sérgio numa atividade muito legal e que o pessoal de Pernambuco, e ele falou uma coisa tão importante que eu quero passar para vocês, que eu achei linda a oração dele. Jesus está sempre em cada uma pessoa que está ajudando os acometidos pela enchente. Jesus está nos nossos atos de fazer o bem. Então, vamos começar hoje harmonizado nessa sintonia, né? E lembrando de nossos irmãos que tanto precisam da gente. Ajuda sempre, de Emmanuel. Não desesperes nas trevas da noite, ainda mesmo quando o frio da adversidade te fira o coração. Foge a nuvem que te obscurece o entendimento, e escuta as aflições a se alongarem junto de ti. E são tantas nesse momento, né, gente? Perceberás os que soluçam nas grades da dor e da morte, os que gemem nas garras do crime, os que foram mutilados no berço, os que jazem no cato do infortúnio e os que choram sem esperança. Aqui, doentes e velhos abandonados, estende-te as mãos que a fome açoita. Além, mães infelizes e crianças sem lar te mostram faces lívidas. E a gente sabe quantos perderam o lar, né, gente? Porque o desânimo e a deserção quando ainda podes auxiliar. Trazes o coração em chaga aberta, mas possuis mente clara e braços livres. Recorda que uma frase de boa vontade e o sorriso fraterno pode fazer sol e paz em muitas vidas. E tanto sol essa gente precisa, tanta paz, tanto sossego, né, gente? Consola e a consolação se fará música em tua alma. Levanta os caídos e serás sustentado. Reparte o teu pão com amor, e o amor dos outros santificará o pão que te alimenta. Através das próprias lágrimas, inflama a alegria no peito dos semelhantes, e a alegria que acender e te aquecerá o peito gélido. Ora no altar da coragem, contemplando as estrelas que fulguram além da sombra. Todo nevoeiro chega e passa. E em breves horas raiará outro dia. E as migalhas do bem que tiveres semeado ser-te-ão farta e sublime colheita de luz. Ajuda sem perdoar, ajuda e segue. Ajuda sempre. Lembra-te que o mestre que procuramos passou pela terra, amparando e perdoando, auxiliando e servindo. E nas horas derradeiras do seu apostolado de redenção, aceitou o sacrifício e a morte na cruz, flagelado e oprimido, mas de braços abertos. Emmanuel, que a gente possa, nesse momento, a gente aqui nesse grupo amado, querido de estudo, mas um grupo de muitos amigos, que a gente possa fazer uma oração para todos esses nossos amigos em todos os locais que houveram as enchentes, terremotos na Líbia, na Turquia, tivemos aqui perto Morro Redondo também cheia, né? Que a gente possa lembrar deles, fazer uma oração e tentar, cada um no seu mundo, tentar fazer alguma coisa para tentar melhorar a dor dessas criaturas que poderiam ser qualquer um de nós. Que a gente possa, nessa ocasião, pedir que Jesus nos acompanhe e sempre com essa missão que temos, principalmente nós espíritas, que fomos abençoados, né, pelo chamamento, chamados da última hora, que a gente possa sempre pensar nos nossos irmãos e tentar fazer dentro do possível que a gente puder. E que possamos orar para que este sol venha, além de sol vivo material,
na alma dessas pessoas que estão tanto sofrendo. Que assim seja. Muito obrigada. Gente, quem puder assistir, vou mandar para vocês. O Sérgio participou dessa live no domingo passado, estava lá com a mãe, lindíssima. E ele falou, o Sérgio sempre é, né, ele é certeiro. E ele colocou assim, da importância de Jesus na nossa vida, em cada coisa que a gente faz, né? Aqui a gente, a Isa não mora aqui, né? Os outros pessoal já sabem, a gente teve, a Cidade também não está aqui, a gente teve também agora a enchente aqui perto, né? Turuçu, então as pontes também foram interditadas, Piratini, ali, então o pessoal também foi tomado pela enchente, então que a gente possa ajudar. Bom, eu não posso levar lá alguma coisa, vamos ver o que que eu posso fazer, o que eu posso orar, o que que eu posso ajudar. Eu tive domingo participando de um seminário, gente, lindíssimo em Rio Grande. Até eu passei algumas coisas para a Isa que ela viu, e a gente fez uns exercícios muito legais nisso aí, de que como vocês imaginem quantas pessoas orando, quanta energia boa a gente possa passar para essas pessoas, né? Então eu acho que é importante a gente fazer esse exercício, porque essas pessoas estão passando por muitas necessidades e básicas, né? Básicas. Então, que a gente possa começar assim a nosso encontro de hoje, com muito amor no coração, né? Sempre com o pensamento que a gente possa auxiliar nossos irmãos em tudo que a gente tiver disposição, que a gente possa acolher, ouvir ou orar por esses irmãos. Tá? Então, hoje, mais uma vez, a gente vai começar a nossa reunião de hoje com a nossa querida Isa. Vamos estudar o capítulo 12, né, Isa? Tá? Eu estava esperando a Elodie aqui, que eu tinha programado para nós cantar um parabéns para ela. Ela não entrou, que ela está de aniversário. Se ela entrar, vamos depois cantar um parabéns no final, viu, gente? Vamos Com combinar para cantar certeza, parabéns todo mundo, tá? Então, certeza. assim, pessoal, a Isa, então, vai continuar nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Fica à vontade, querida. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria explicar que eu fiz um pouco parecido da semana passada, mas, assim, é um texto corrido, porque, assim, na verdade, é um resumo, né, do capítulo, trocando um pouquinho as palavras, porque eu pego, eu entro na internet, e pego muito sinônimo, sabe? Para que fique mais fácil, né, a apreensão do conhecimento, tá? Então, qualquer coisa que vocês acharem pertinente da gente dar uma parada e conversar sobre o assunto, né? Se alguém não concordou com o texto, ou se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que o momento é esse, né? Da gente compartilhar realmente as percepções, né, e os conhecimentos de cada um. Vou compartilhar agora a tela, tá? Peraí. Esse aqui. Tá compartilhando? Tá, Tá, né? tá, Deixa eu tá então. sim. Agora tá compartilhando? Tá. Tá Ação e perfeito. reação, capítulo 12. Ótimo, Isso. ótimo. Mas qualquer coisa que vocês quiserem dar uma parada, tá? Aí eu saio da tela, a gente discute, tá bom? O capítulo 12, né? O Se nome tu do capítulo é preferir, viu, Isabela, pode até ficar, né? Ficar como? Não, se tu preferir não sair, voltar, fica à vontade. Ah, tá certo. Esse capítulo, gente, o nome do capítulo é Dívida Agravada, tá? E então, Uhum. por página, eu vou resumindo por página. Então, nesse capítulo, André e Hilário estavam na companhia de Lísias, né, na Mansão Paz. E eles começaram a observar vários trabalhadores da Mansão Paz andando muito apressadamente, né, com aquele intuito de servir, né, em um local diferente. Eles estavam, na verdade, num local de passagem dos trabalhadores. E aí eles três começaram a descer as escadas, a escadaria, e começaram a observar, né, aquele vai e vem daqueles trabalhadores da Mansão Paz. E aí Lísias começou a explicar, né, a André e a Hilário todo aquele processo, né, daqueles servidores. E aí ele começou a explicar, dizendo que todos aqueles servidores que estavam apressados, eles estavam servindo com amor fraterno a uma grande quantidade de irmãos desesperados e tristes naquela localidade. E que esse auxílio se dava principalmente através da escuta fraterna, né, na administração de medicamentos, né, no aconselhamento e na orientação sobre a compreensão e o bom ânimo dos problemas que aqueles espíritos em sofrimento estavam inseridos, assim como também esses trabalhadores, eles acompanhavam esses irmãos em sofrimento no acolhimento dos parentes que estavam tanto nas zonas umbralinas como também na esfera carnal. Então,
esses trabalhadores da Mansão Paz, eles faziam um trabalho, né, bem amplo, né? Então, é engraçado, eu refleti um pouco nessa passagem, lembrando das atividades na casa espírita, né? Que muitas vezes, né, que a espiritualidade comenta muito, que as instituições da matéria são cópias imperfeitas, né? Do que as instituições na espiritualidade, né? Então, é exatamente isso que a gente faz o acolhimento fraterno, né? A gente muitas vezes administra, né, a fluidoterapia, né, na casa espírita, né? A gente escuta aqueles problemas, a gente acolhe, então eu fiquei refletindo sobre isso. E aí, o local onde eles faziam esse acolhimento desses espíritos em sofrimento, o nome era locatário. E eu fui descobrir o que era locatário. Normalmente, locatário é um recinto separado por grades. A gente pode pensar na comparação com um presídio. Ele bota até presídio como uma opção do locatário. Então, uma parte das pessoas ficam do lado, assim, do lado de dentro, e outra parte ficam do lado de fora. Então, o locatário era isso, era um local gradeado que separavam, né? Esses espíritos, esses irmãos desencarnados que estavam servindo e os outros que estavam sendo amparados. E aí, né, Hilário e André, nesse momento, eles começam a adaptar, né, a visão espiritual deles para conseguir perceber as características daqueles espíritos que estavam sob ajuda, né, que estavam sendo ajudados, né? E eles começam a notar aquele barulho, aquele burburinho, né, aquele processo todo de sofrimento que aqueles espíritos estavam imersos. E eles começavam a observar detalhadamente, né, os semblantes daqueles espíritos que estavam para serem ajudados. Eles começam a observar semblantes de irmãos endurecidos, com muitas faces de miséria, né, assim como também homens com muitas faces denotando ódio e angústia. Então, nessa interpretação, a gente observa nessa página que esse local realmente era de assistência a irmãos em extremo sofrimento, né? E aí nem André nem Hilário conseguiam realmente calcular as idades daqueles irmãos que estavam sendo ajudados, né? Então, eles, no comentário, ele fala que não consegue aferir a questão da idade comparativamente à idade física, do corpo físico nas avaliações da Terra, porque ele começava a observar que as infelicidades que aqueles espíritos estavam sob infelicidade, converteram-os, na verdade, todos eles, né, em irmãos extremamente amargurados, né, e quase todos, nem André, eita, que está repetido, desculpa, minha gente, mas aí quase todos apresentavam exteriormente semblantes semelhantes, então quase todos se apresentavam com extrema amargura, com extremo sofrimento, né, na face, né, no corpo espiritual. E aí eles começam a detalhar qual era a aparência física daqueles espíritos. Eles começam a relatar que eram espíritos que se apresentavam com mãos cadaverizadas, semelhantes às garras, assim como aquele olhar com muita raiva ou com muito medo, ou seja, denotando realmente um processo de sofrimento. É característico realmente de mentes que haviam descido aos poços da loucura, ou seja, em algum momento aqueles irmãos estavam, né, eles estavam nas zonas umbralinas, até porque a Mansão Paz era dentro de um abismo infernal, né? E aí, naquele momento, eles, tanto Hilário como André, eles conseguiam escutar as preces, muitas preces comoventes daqueles irmãos em sofrimento, mas em meio às preces eles encontravam também súplicas e muitos tons de revolta. Ou seja, muitos daqueles irmãos estavam tentando se restabelecer, mas muitos ainda estavam revoltados, né? Muitas vezes pelo endurecimento moral, né? Pela dificuldade de assumir realmente as falhas morais, né? E aí, Lísias começa a visualizar, muito entristecida, toda aquela multidão revoltada e sofrida. E aí, questionando Silas quanto à possibilidade. Não, não, perdão, desculpa. Aí Hilário, né, começa a observar toda aquela multidão revoltada. E aí ele questiona Lísias, desculpa a palavra, não é Silas, não, minha gente. Questiona Lísias quanto à possibilidade de acolher todas aquelas pessoas no santuário da mansão. Que aparentemente a mansão tinha muitos locais que tinham espaços vazios, né? Então o Hilário chega e faz, ô Lísias, por que não acolher todas as pessoas que estão em sofrimento, todos os espíritos que estão sofrendo? E aí Lísias, minha gente, desculpa, eu botei Silas várias vezes, é Lísias. E aí Lísias começa a mostrar, tanto a Hilário como a André, na verdade é engraçado, porque a interpretação é como se eles estivessem de uma maneira didática, né? Como ensinando alunos que estavam aprendendo a observar todos os detalhes daquela situação. E ele, ó, se vocês começarem a observar, vocês estão vendo a diferença iluminativa entre a portaria da mansão e essa sombra que cobre essa área, que é onde está a multidão situada. E eles começam
E ele começa a fazer tanto o André como o Hilário refletirem sobre aquela situação. E aí Lísias começa a observar os pedidos que eles tinham feito, né, para incluir todas aquelas pessoas na mansão. Só que ele deixa muito claro que só poderiam permanecer naquela mansão, naquele ambiente, espíritos que realmente respeitassem o ambiente, né? Que realmente estivessem com desejo de se modificar. E que a maior parte daqueles irmãos em sofrimento, que estavam sendo acolhidos pelos servidores da casa, eles compunham uma quantidade de almas realmente portadoras de sentimentos muito perversos, né? Com muito tigrinos, ele comenta, e tigrino faz alusão a tigre, ou seja, a ódio, raiva, né? Perversidade. E que aquelas preces que muitas vezes entoavam ainda não tinham modificado verdadeiramente a essência de cada um deles, daqueles espíritos tão ainda endurecidos, né? E aí, Lísias continua comentando que essas tendências não garantiam a possibilidade e a disponibilidade para que porque assim, ele bota o seguinte, que por conta dessas tendências ainda muito endurecidas, que não tinha possibilidade ainda desses espíritos em sofrimento tolerarem a claridade que já existia na mansão e que era necessário manter uma sintonia eletromagnética na casa até para manter a casa segura contra as atuações dos espíritos ainda que estavam congregados naquela região de muito sofrimento. Ou seja, para que aqueles espíritos fossem acolhidos, eles precisavam realmente ter vontade e interesse na transformação moral, até para modificar a sintonia mental, né, a qualidade dos pensamentos, garantindo dessa maneira também a manutenção da sintonia do ambiente vibratório eletromagnético da Mansão Paz. E aí Lísias continua dizendo, né, que muitos daqueles irmãos que estavam aparentemente desnorteados, né, clamando em prece, com a boca aparentemente, mas que tinham muita vontade de estar na Mansão Paz, mas na verdade aqueles mesmos irmãos que aparentemente estavam clamando com a boca, o coração não estava falando a mesma coisa, né? Eles, na verdade, eles desrespeitavam Deus, assim como eles também muitas vezes faziam a difamação do nome de Deus, né? E que realmente era necessário para se manter um ambiente seguro, né? Para que aquela luminosidade fosse restabelecida, que garantisse a atmosfera do ambiente, para que aquela atmosfera se mantivesse como uma atmosfera divina, para que os trabalhos pudessem ser realizados da melhor maneira, para que eles pudessem acolher, para que os trabalhadores pudessem continuar realizando as preces que eles realizavam e acolher todos os sofredores, era necessário que a onda eletromagnética, né, a sintonia daquelas mentes que estavam na Mansão Paz se mantivessem em paz. Então, realmente, esses irmãos não tinham como estar dentro, ainda internados, digamos assim, num processo de reabilitação na Mansão Paz. E aí, depois de toda aquela orientação de Lísias, Posso né? fazer um comentário, Isabeliza? Posso? Por favor, deve. Eu queria discutir uma coisa que eu acho que é bem importante, né, gente? Porque quem trabalha em casa espírita, provavelmente acho que todos aqui trabalhem ou frequentem. Recentemente aconteceu uma situação, né, na casa que eu frequento, e isso pode acontecer em qualquer tipo de casa, que uma pessoa que estava numa situação bem difícil, né, tinha desencarnado, acho que é a mãe, era uma pessoa bem próxima, foi no atendimento fraterno e estava, assim, muito atrapalhada. E até no passe e tudo assim. E a gente teve um trabalho importante assim, para poder ajudar essa pessoa, e a gente até discutiu depois. Por que que eu estou dizendo isso, Isa? Porque quando coloca aqui, claro que a gente espera que esteja um ambiente bom, que a gente esteja todo harmonizado, lá no passo, geralmente o passo, os pacientes entram lá, estão tranquilos, mas a gente também passa, né? Porque eu me lembro sempre quando eu estudo esses livros, eu lembro da orientação até da sugestão do Sérgio de transpor essas coisas para o mundo atual. Claro que muitas pessoas vão entrar nas nossas casas espíritas desesperados, pedindo socorro, né? Então, o ideal é que, claro, tu tenha um ambiente harmonizado, que dê tranquilo passe, mas a gente vai deparar com essa situação. Não sei se vocês já Verdade. tiveram isso, né? E a gente teve dificuldade, viu, gente? Né? Porque é uma situação, né, que não é comum, né? Então, aí eu digo isso, sabe? Porque todos os livros, tem esse, a gente estudou Missionários da Luz em outros livros, eles colocam muito isso nas zonas turbalinas,
como o pessoal não deixa entrar os que estão necessitando. Claro, deve ser pessoas muito desarmonizadas. Mas eu fico pensando aqui, né, Isa, assim, muitas pessoas vão chegar desequilibradas nas casas espíritas. E elas estão indo lá porque elas estão desequilibradas. Né? E muitas vezes, claro, não é só ajuda espírita, pode precisar uma ajuda também psiquiátrica, mas como a gente precisa estar preparado para isso também, né? A gente vai pegar aquela pessoa que chega chorando calminha, vai ficar tranquilinha, tu vai pegar, mas tu vai pegar a pessoa revoltada, eu já vi uma pessoa assim, muito mobilizou toda a equipe e a gente precisa estar preparado para isso. Que bom seria isso, mas a casa espírita é para isso também. Então, tu sabe que no início, quando eu li esses livros, que a gente estava estudando, inclusive, lá no consultório do Sérgio, eu perguntei isso muito pro Sérgio. Eu digo, mas nossa, mas as pessoas que chegam lá não vão chegar bem, né? Pode chegar uma pessoa, como a gente diz, entra no espiritismo pela dor, né? Pela perda, ou realmente para aprender, por ensino. Mas a gente vai ver essa situação. E aí? Nós estamos preparados para isso? Eu lembro que para nós foi uma surpresa, todo mundo ficou assim, entendeu? E aí agimos o que a gente achou que fosse melhor, mas a gente vai pegar bastante gente desarmonizada, desequilibrada, perdida, né? E de repensar assim, como é que a gente vai agir nessa situação, né? Porque, claro, o ideal não é assim, vamos imaginar que esteja tudo bem, nós vamos ficar só rezando, cantando, a gente vai enfrentar isso, né? Mas não sei se, Isa, que tu citou isso aí, não te chama a atenção isso. Parece que eles formam, tipo, eu consigo entender dois ambientes, tu entendeu? Bom, aqui vão ficar só os harmonizados e os que estão bem, e lá os desequilibrados. Bom, mas as pessoas também vão estar desequilibradas, né? Para que a gente repense isso. Sabe que já outra vez, no outro livro que a gente estudou, já eu fiquei me questionando isso. Nós não vamos sempre encontrar as pessoas equilibradas e muito bem, obrigado. Nós vamos encontrar gente muito desequilibrada. E é para isso que a gente é preparado também, para que a gente possa acolher essas pessoas. Não Não, sei o com que tu certeza, acha doutora disso. Vera. Eu concordo plenamente. Eu acho que quem puder falar também mais sobre esse assunto, que dê opinião também. Mas, assim, o que eu entendi foi o seguinte, que eles não deixavam de fazer o acolhimento, né? Inclusive, o trabalho dos servidores era intenso, né? Só que existe a necessidade da mudança, né, de pensamento. Assim, ele deixa claro que, na verdade, o problema é que os espíritos que aparentemente Hilário e André questionavam de estar na Mansão Paz não eram espíritos realmente que queriam mudar. Então, eles estavam clamando pela ajuda, mas eles ainda eram extremamente endurecidos, eles não estavam aptos à mudança. Então, realmente, porque a questão, lembra da questão do pensamento, né? O pensamento da gente é matéria, né? Então, no momento que a gente tiver realmente num ambiente onde porque assim, o problema é que a Mansão Paz, ela é localizada em uma zona umbralina, né? Onde existe muito sofrimento e uma cadeia, uma densidade de pensamentos, de muita dor e muito sofrimento. Então, se dentro da mansão não tiver essa sintonia elevada, o risco deles estarem sob, inclusive até assédio, né, das forças inferiores naquele local é muito grande. Então, na verdade, a interpretação que eu tive foi o seguinte, foi que eles ajudavam sim, só que a medida do tamanho da ajuda, digamos assim, era diretamente proporcional à vontade daquela pessoa verdadeiramente mudar e se transformar. Porque senão, ao invés dela ser acolhida naquele ambiente, ela ia perturbar o ambiente, entendeu? Porque ela não estava realmente querendo ser ajudada. Ela ainda precisava quebrar um pouco o orgulho, quebrar um pouco a raiva, para que aquele terreno, digamos, eu acho que comparativamente àquela parábola do semeador, o terreno do coração daquele espírito precisava ser um pouco de terra fértil, sabe? Porque senão, ao invés de realmente a gente conseguir ajudar, eles iam, na verdade, era deixar o ambiente extremamente perturbado. É isso que eu entendi. Perfeito, não. Foi boa essa tua observação. Perfeito, Isa. Sabe? Eu acho que era porque a qualidade da petitória da prece, entendeu? Era como se fosse uma prece da boca para fora. Assim foi o que eu entendi. Eles não deixavam de ser ajudados de forma alguma, porque os servidores estavam lá aptos a servirem verdadeiramente, mas eles faziam aquele crivo, aquela avaliação para saber quem realmente tinha condição de entrar e realmente ser ajudado. Eu acho que eu compararia com um hospital psiquiátrico, sabe? Ou então, digamos, um hospital psiquiátrico que tem a área de pacientes extremamente em perturbação e pacientes que já estão com possibilidade de ter visitas, digamos assim, sabe?
Então, extremamente perturbado, vai precisar de altas doses de medicação e tal. Assim, condutas diferentes de acordo com a gravidade, sabe? Eu acho que, acho que não sei se a gente Não, poderia. perfeito, acho que tem razão. Não tinha pensado nisso também. Claro, porque o índice o nível de desequilíbrio é muito grande. E tu falou o mais importante, se as pessoas querem se ajudar. Aquelas que chegam nas casas espíritas querem ser ajudadas e vão realmente embora atrapalhadas, eles querem ser ajudados. Essa é a diferença. Tem razão. E aí, se alguém tiver algum ponto de vista, eu acho que a discussão sempre, né, engrandece tanto o estudo. Quer que alguém tem alguma outra opinião ou queria falar alguma outra coisa? E aí, com toda aquela orientação de. Minha gente, desculpas, eu botei Silas a hora toda, na verdade é Lísias. Eu acho que eu fiz uma alteração, uma dislexia aqui na minha cabeça. Enfim. Aí, com toda aquela orientação de Lísias, a Hilário conclui, né, realmente, que somente o sincero arrependimento do espírito vai se sintonizar com as forças eletromagnéticas que imperam naquele ambiente, né, naquele recinto da Mansão Paz. E aí, Lísias concorda plenamente, né, e aí ele reitera que a instituição da Mansão Paz permanece de braços abertos aprovação. Aí ele bota, eu acho que essa vai responder, doutora Vera, porque ele bota, nossa instituição permanece de braços abertos à aprovação e ao arrependimento, mas não à rebeldia e ao desespero. Então, um espírito que tivesse Isso. despertando para arrependimento, para transformação, eles estavam abertos a receber, né, e a acolher. Aí ele bota, caso contrário, seria aniquilada e desacreditada, visto que se encontra em zona atormentada. Então, eles precisavam que aquele espírito em sofrimento se já tivesse com essa percepção de arrependimento, sabe? Porque senão a mansão podia ser gravemente aniquilada por esses espíritos, sabe? E aí, nessa conversa, nesse diálogo, né, que assim de tanto aprendizado para tanto para André quanto para Hilário, e aí subitamente chega uma senhora ansiosa, muito angustiada, chamando por Lísias. Aí rapidamente Lísias reconheceu aquela senhora que ele já conhecia, o nome dela era Luísa, e ele estende, né, a mão direita com muito carinho, com muita amorosidade, e pergunta o que é que ela estava vindo fazer naquele ambiente, em que é que ele poderia ser, o que é que ele poderia ajudar. E aquela senhora desencarnada estava muito angustiada, né? E fala, ao mesmo tempo que a sua filha Marina, que estava encarnada, estava sob risco de cometer suicídio em poucas horas, após tantas tentativas de acolhimento que a mãe vinha fazendo no mundo espiritual, tentando impedir que a filha tivesse aquela atitude, né? Um trabalho intenso, mas que não estava conseguindo. E ela estava vendo, assim, um suicídio proximamente, em poucas horas. E aí Silas pede para que Luísa comece a explicar, né, o que estava acontecendo, como é que estava acontecendo toda aquela história, né? E aí Luísa se ajoelha, né, e com os olhos extremamente lacrimosos, chorando, ela começa a explicar a história das filhas, né? Aí ela afirma, né, que a filha estava realmente com a intenção de se matar naquela noite, praticar o suicídio, e que a partir do momento que ela cometesse realmente o autoextermínio, ela ia se comprometer ainda mais com a consciência, com a sua própria consciência e perante as leis divinas, né? Aí, nesse momento, Lísias recomenda que Luísa rapidamente retorne ao lar terreno, e aí, nesse momento, Lísia, junto a André e a Hilário, eles dão as mãos uns aos outros, e ele promove, através do pensamento, uma viagem rápida ao lar onde está Marina, né, a filhinha Nilda e o marido Jorge. E aí, após a reflexão de Hilário, né, aí nesse momento que tanto Hilário quanto André estão vendo aquela cena, Hilário começa a refletir, né, sobre a presença feminina naquele ambiente, né? Então, naquele ambiente de oração, de acolhimento, quantas mulheres, né, ou seja, espíritos com os perispíritos femininos, né, estão naquele ambiente de serviço, de oração e de assistência. E a Elísias confirma realmente que o imenso amor feminino era uma das maiores forças, né, era uma das forças mais respeitáveis da criação e que muitos raras eram as esposas e mães que conseguiam ascender as regiões felizes sem os doces afetos que acalentavam no seio. Então, raras mães, apesar da evolução moral e espiritual, não conseguem muitas vezes subir as esferas celestes, as esferas superiores, porque elas deixam, né, nas esferas inferiores os seus grandes amores. Eu achei bem bonito isso. E aí quando eles são transferidos, né, para a vida material, né, para a terra, eles chegam na casa muito simples, né? E aí Lísias, a partir do momento que Lísias adentra na casa,
Só a entrada dele já começa a deslocar várias entidades das sombras que estavam com a finalidade de perturbar aquele ambiente. Então, eu acho que didaticamente a gente já vai aprendendo, né, como, né, a questão eletromagnética do pensamento, do sentimento, né, o perispírito se expande naquele ambiente e aí já vai afastando, né, as sintonias, né, as entidades das sombras que estavam realmente naquele ambiente. E aí, aparentemente sem palavras, né, Hilário e André começavam a perceber aquele ambiente de sofrimento e aquele ambiente de aflição. E aí começavam a observar Marina, né, uma senhora muito jovem, extremamente agoniada, exausta, em sofrimento psíquico, e do lado dela tinha uma criança entre 2 e 3 anos, que essa criança chorava muito, muito inquieta, muito irritada, e eles começavam a observar nos olhos dessa criança muita perturbação psíquica, né, e processos mentais inconscientes, que já demonstravam irremediável sofrimento desde o nascer. Então, eles observavam naquela criança que tinha, né, reencarnado há poucos anos de vida, uma perturbação psíquica muito grande, e reprocessamento de situações inconscientes que estavam gerando muito sofrimento, né? E, entretanto, apesar daquele sofrimento daquela criança, o quadro que mais preocupava todo mundo era a situação de Marina, né? E que aquela mãe, aparentemente, né, num processamento, num pensamento constante de suicídio, ela começava a beijar aquela filha de uma maneira muito angustiada, muito impaciente, né? E ele bota uma frase que ele bota, demonstrando a dor dos que se despedem para sempre, ou seja, de uma pessoa que estava certa de que ia se suicidar. Então era um choro, era um beijo, impaciente, angustiado, com muito sofrimento. E aí, rapidamente, Marina, né, que era essa mãe sofrida, ela pega um copo, né, e nesse copo tinha uma bebida tóxica, um veneno, que era rapidamente evidenciada por todos que estavam ali, né, pelos espíritos desencarnados, tanto por Hilário como por André, como por Lísias. E antes mesmo de levar o veneno à boca, Silas, né, pela onda realmente do pensamento, pela força moral que ele já tinha, ele fala aos ouvidos, ou seja, aos ouvidos da alma, né, aos ouvidos perispirituais, induz, né, esse pensamento forte. Ele fala: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Ou seja, eu achei interessante esse capítulo, eu acho que a gente pode abrir para discutir isso, é porque falando da natureza do pensamento, da intenção, né? Porque no capítulo uma coisa que eu achei muito forte é a intenção de Lísias. Então, como ele tem uma intenção realmente voltada para o bem, ele consegue modificar, né, a sintonia do pensamento, dos sentimentos, durante todo esse processamento da ajuda que ele está desencadeando para a Marina, né? Então, pela vontade firme de ajudar e de auxiliar, ele toca a alma de Marina através da intenção daquilo, e ele já questiona a Marina para já tirar a Marina daquela sintonia de tanto sofrimento, né, que estava pensando no suicídio. E aí, Isa, acho que a gente podia discutir isso aqui, que eu acho bem importante, eu acho também. né? Então eu queria assim dividir também com vocês. Eu tive lá em Rio Grande, o objetivo maior era conhecer pessoalmente o Jacobson Trovão, né? Eu Sim, faço curso de mediunidade, estou terminando lá na nossa casa, e a gente estuda, claro, o livro dos médios, e a gente escuta a live, cada capítulo, a gente ouve as lives do Jacobson Trovão. Então, lembrando, acho que uma coisa muito importante, né, que o Jacobson, eu até coloquei para vocês, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir, que é Nas Manhãs de Luz, né, que o Jacobson falou junto com a Márcia Leon, que é do Departamento de Família da AMI Brasil, a questão do pensamento, né? Então, ele lembra uma coisa, eu achei muito interessante, naquela aula que ele falou uma coisa muito importante, que, na verdade, a gente abre a porta, né? Então, assim, abre a porta para pensamentos ruins. Então, se a gente for olhar e pensar, né, gente, como a gente precisa ter um exercício diário com todas as coisas ruins que têm acontecido com a gente e não se contaminar. Não é fácil, né, gente? Então, se a gente for parar e pensar, a gente sempre tem pensamento bom, né? 24 horas, muito difícil. Como é difícil a manutenção de um bom pensamento nos momentos, e agora mesmo que eu estava fazendo oração nesses momentos difíceis que a gente tem visto hoje,
Então, como é importante a gente manter a constância, mas de lembrar que uma coisa que o Jacobson falou naquela live, ele falou bem isso, a gente convida. Então, assim, a porta, quem deixa aberta somos todos nós, ele coloca bem claro isso. Quem deixa a porta aberta é a gente. Então, tu deixa a porta uma vez aberta, tu deixa a porta outra vez aberta, claro, né? Aí vem todas as obsessões. Então, esse exercício é muito importante. E por que que a gente tem que pensar nisso? Porque agora nós estamos, setembro, é o mês do suicídio, né? E como assim, esse dia eu estava fazendo uma revisão nisso, como realmente aumentou, né? O João até poderia falar para nós, que ele deve até saber mais do que a gente sobre isso, né? Vera, pelo amor de Deus, não é o mês do suicídio, é o mês de prevenção ao suicídio. Exatamente, o mês de prevenção, faltou a palavra prevenção. Isso, da prevenção. Então, assim, ó, João, até me ajuda nisso, porque eu sei que tu fica envolvido bastante nessa questão de prevenção. Bem lembrado, me esqueci da mais importante que é a prevenção. Então, assim, como é importante essa questão da prevenção. Tu sabe que vários grupos que a gente tem falado, grupos, eu participo de vários grupos lá na casa, como as pessoas têm contado, têm relatado, né? Como aumentou. Tu sabes que eu não tenho visto muito, pelo menos no meu meio, João, eu não sei no teu, é por isso que eu gostaria até de te perguntar. Lá na faculdade, por exemplo, que teve muito ano passado, na época da pandemia, e até o Jacobs abordou muito isso, né? Que na época da pandemia aumentou muito o nível a incidência de suicídio. Eu acho, pelo menos no meu meio, eu não tenho visto muito, né? Então, gostaria até de ver, não sei se tu poderia falar, se tu tem alguma ideia sobre isso, se está aumentando, se está diminuindo, principalmente no meio da gente. A gente sabe que a incidência é alta, né? Esse dia eu revisei até um vídeo do Alexandre Veras, que falou para a gente, né? Mas eu vejo que, assim, a nível aqui do nosso meio médico, eu senti que deu uma acalmada, sabe, João? Eu não tenho visto também. Eu tô com os dados bem atualizados, assim, por causa desse mês. Estou até aqui com o meu outro computador aberto disso aqui. Ai, que bom, eu imaginei. É a terceira causa de morte no mundo, tá? É o suicídio. É um avalanche de gente no mundo que se mata. É altíssimo, tá? Em 2019 foram 700 mil pessoas no mundo que se suicidaram. E em 2020, entre o final de 2020 e 2021, foram em torno de 1.200.000. Subiu quase 500 mil pessoas em função da pandemia. Então, a pandemia foi, sim, um fator bem significativo. E hoje, a classe que mais, assim, do perfil do suicida é o jovem entre 15 e 29 anos, tá? É a segunda maior causa de morte, tá, desses jovens, perdendo para os acidentes de trânsito e a violência interpessoal. E os homens morrem muito mais do que as mulheres, tá? E são 12 homens a cada 100 mil e 5 mulheres a cada 100 mil. É muito maior, assim, o índice de funções. E em Pelotas, a gente tem aí a média de um suicídio a cada 15 dias. Mas o que que acontece? A gente sabe que existe uma subnotificação, tá? Porque a ingestão de remédios e outras práticas, as famílias fazem pedidos específicos para os médicos ali no pronto-socorro, porque a porta de entrada do suicida é o pronto-socorro ali. As famílias pedem para que não se notifique isso, né? E aí outras causas são colocadas, então a gente sabe que tem uma subnotificação, mas mesmo assim esses dados são altos. O que que acontece? Com exceção de celebridades ou pessoas muito famosas, há normas éticas da área de comunicação de que suicídio não é notificado, né, publicamente, porque se sabe que há que se chama de um contágio do suicídio. Noticiar que as pessoas estão se matando provoca outras pessoas a se matarem.
E isso é bem importante. É diferente de falar sobre o tema suicídio, de perguntar para uma pessoa se ela tem a ideia de se suicidar. Isso é extremamente válido e importante. Mas contar que outras pessoas estão se matando é muito complicado, porque é um estimulante. Quando a gente Nossa, vai eu fazer. já vi falar sobre isso. Tu vê que sério isso, né, João? Sim, sim. E aí a mídia não noticia. A gente está aqui entre amigos e coisas assim. Eu acho que posso falar sobre esse caso porque ele ficou bem notório aqui na cidade, que foi uma menina de 15 anos que ela deu um tiro na têmpora, mas ela não teve muito êxito. E ela ficou em torno de 15 a 20 dias, chegou até a ir para um procedimento cirúrgico, assim, né, tendo uma tentativa de salvação, assim, né? E imagina, uma jovenzinha de 15, 16 anos, né? E isso aconteceu em coisa um pouco mais de um mês, de que uma outra menina da mesma rede de escolas, assim, né? Os pais acordaram ela de manhã para ir para a escola e encontraram ela enforcada no, no roupeiro, assim, uma cena trágica, assim. Nossa, E sim, isso tudo aqui na cidade, mas isso não é publicizado porque há um controle midiático de que isso seja divulgado, né? Mesmo recentemente teve um famoso que se suicidou agora, bem recentemente. Tá me faltando, tô vendo a pessoa e não me lembro o nome. E a mídia não fala isso, ela só diz que o fulano morreu, que estava sofrendo de uma doença mental e veio a falecer. Porque o contar que é um suicídio é estimulante dentro disso. Quando a gente recebe um paciente em psicoterapia, os outros colegas precisam saber dizer assim, a única coisa que a gente não pode deixar passar é o potencial suicida, porque é a única condição que a gente pode quebrar sigilo, né? Então, quando a gente diz que a gente tem uma prova de 3 fases para lidar com o suicídio, né? A primeira é a pergunta que o paciente tem que dizer sim, tu já pensou em te matar? Se ele disser que não, provavelmente ele está mentindo. Tá? Porque todo mundo em algum momento da vida já teve esse pensamento, como seria se eu morresse, como seria se eu me matasse. Então, se ele diz que não, isso é um super alerta amarelo, que a gente chama, porque não é franca essa resposta. A maioria das pessoas vai dizer, eu acho que já pensei, quando era mais jovem, uma coisa assim. E isso é um sinal de saúde, de lidar com a sua fraqueza. Aí a segunda pergunta é que a gente se pergunta assim, como que tu faria se tu fosse te matar? Que é a questão do planejamento. A primeira é se tem a ideia, a segunda é se tem planejamento. Aí a pessoa que está saudável diz, nossa, eu nunca sei como. Sei lá, não sei. Ou a terceira condição que a gente pergunta, quando ele diz, não, já pensei, eu acho que eu iria para Paris e me atiraria da Torre Eiffel, eu iria para a Antártida e ficaria lá até morrer congelado. Aí a terceira avaliação que a gente faz é a viabilidade do planejamento que ele tem, né? Se isso é viável ou não é viável. Se a gente chega a 3 sims, a gente tem direito de quebrar o sigilo profissional e aquele sujeito não pode sair dali desacompanhado. Eu preciso, no mínimo, que um familiar venha aqui e se responsabilize por isso, porque ele é um suicídio em potencial daquela função, né? Eu lembro, por exemplo, na época que eu fazia atendimento de leito no hospital, de atender uma paciente de HIV, Vera, que recém tinha descoberto que estava contaminada já com sintomas de AIDS e sim. tinha pensamentos suicidas, tá? E chegava lá e dizia assim, pensa em te matar? Penso em me matar. Como é que tu vai fazer? Eu já observei que era um quarto coletivo que tem aquele banheiro e de tempos em tempos o banheiro fica sem ser ocupado. E eu tenho um copo aqui, então eu vou lá no banheiro, vou quebrar o copo, cortar o meu pulso e me trancar por dentro. Então, ela tem a ideia, ela tem um planejamento e ela tem super meios para fazer isso, e meios muito consistentes, né? Então, isso é uma pessoa que tem uma indicação psiquiátrica para esse momento, né? de atender a outra situação.
Ah, João, quanta coisa interessante. Mas eu fiz o Sim, comentário, porque nós estávamos comentando hoje justamente isso lá na faculdade, né? Que a gente sabe que é o mês da prevenção do suicídio. E aí até a gente comentou, nossa, que coisa boa. A Alice até fez um comentário aqui também, que a gente não estava ouvindo falar de nenhum. Porque, olha, nós tivemos alunos, colegas, e a gente estava colocando a questão da pandemia, que o Jacob Travão fala muito disso. E eu acho que houve também o isolamento, né, João? E as pessoas não procuraram ajuda. Ou se procuraram, foi uma coisa talvez em menor proporção, porque na pandemia, pelo menos, eu vi muito aqui em Pelotas. Claro, a gente sabe que o problema do suicídio é um problema global, vem aumentando, mas a impressão que a gente teve que a coisa deu uma acalmada, ou talvez, agora tu colocou isso aí, tem uma coisa importante, Acho talvez que não não é tenha sido notificado. falada. Hã? Não é notificado. De repente, por isso, né? Hã? em parte é subnotificado, em parte os que Pois é. são não são divulgados como essa maneira, e talvez a percepção que a gente esteja é que, como a gente teve uma ascendência durante a pandemia, agora a gente voltou para o índice de Perfeito. normalidade, mas mesmo assim essa Ah, pode ser. normalidade é Bem isso, alta, né? Perfeito. entende? Ela dá ação. É como a gente dizer assim, durante a pandemia a gente teve um aumento de pessoas Uhum. morrendo por síndrome respiratória, agora diminuiu, Perfeito. porque né? Bem Então, Eu acho isso que é isso talvez aí seja a mesmo, João. sensação. Mas eu Sim. estava curiosa para te perguntar, já que a gente entrou nessa questão. Mas ainda que se fale dessa questão midiática, é bem importante. Não há qualquer problema da gente perguntar para a pessoa, né? Mas escuta aí, tu está pensando em se matar? O que que é isso? Como é que tu faria? Essa conversa franca e muito verdadeira, ela é, digamos assim, a principal profilaxia que a gente tem para evitar um quadro de suicídio. Porque o suicida é o sujeito solitário no seu pensamento. Ele não conta para ninguém, ele não conversa para ninguém, ele deixa aquilo acontecer e ruminar dentro da mente. Quando ele chega a comunicar, e os suicidas comunicam isso, eles dizem de alguma maneira: eu acho que eu vou morrer, eu vou me matar. Eles dizem algumas coisas assim: eu tenho um desejo de ir embora e nunca mais voltar. Né? E isso é o suicida comunicando o pensamento suicida que está ali. Ah, eu queria fazer uma viagem, não sei para onde, nunca mais vou voltar. De alguma maneira, o suicida faz essa comunicação. E aí as pessoas dizem assim: nossa, eu não vou perguntar, porque ele vai querer se matar, vou dar um gatilho, vou. Não, não, não. Tem que perguntar e tem que falar. Sempre. Eu tenho como prática clínica, quando chega um paciente que está deprimido ou com alguma queixa, assim, ou cortes, mas a primeira coisa que eu pergunto é sobre a possibilidade de suicídio, e isso é super interessante. E as pessoas que têm pensamentos suicidas se sentem super acolhidas no momento que a gente fala assim com franqueza, com empatia, com coisas, porque a maioria delas, quando fazem tentativas de falar sobre suicídio, são negadas no seu pensamento. A pessoa chega e diz assim: ah, eu estou pensando em me matar. Não, 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 nem pensa É, nisso. Não, não fala isso. Nossa, mas tu tem que ir lá jogar bola, ou tem que fazer música, ou sei lá, fazer outra coisa. Não, para te não pensar nisso. E a pessoa que está suicidando, que tem pensamento suicida, ela quer falar sobre esse pensamento suicida dentro disso, para que conseguir interessante elaborar. isso. A contribuição foi excelente. Olha, eu não tinha essa ideia. Eu achava até que a gente não deveria falar. Também tinha essa Sim, ideia. É, porque tanto que um dos lugares mais legais assim que tem profilaxia de suicídio é o atendimento fraterno. Verdade. Exato, porque eles falam, né? Tem Falo, razão. falo. Mas é E nos interessante que tu. cursos que a Fergs orienta lá para atendimento fraterno, tem orientação de como trabalhar com questão de suicídio e de conversar com Sim. as pessoas, tudo assim. Mas que interessante. Então, agora eu entendi claro. Então, na verdade, o que a gente está percebendo é uma subnotificação, porque ele é um problema atual. É. Claro. Quando você vai falando com a pessoa sobre o suicídio de maneira franca, você ajuda a elaborar aquela ideia que está distorcida, né? Que tem alguma deformação ali dentro daquela ideia. Quando ela fala e elabora, ela troca aquele pensamento de suicídio por alguma coisa. A gente constrói uma saída com ela, porque o suicídio é o pensamento do sujeito que não tem saída. Quando tu constrói a saída, ele vai para qualquer saída que tu der ali, né? Naquele momento, ele se agarra nela. Quando tu diz, não, não vamos falar, ou vamos pensar,
E algumas pessoas usam até a religião de modo social, dizer assim, não, não, isso é falta de Deus, não dá para pensar sobre isso, sabe? E sem acolher a subjetividade da pessoa. Quando tu acolhe, ela acha uma saída. Quando tu nega a saída, aquele pensamento fica ali, ruminando, ruminando, ruminando. Interessante isso. Obrigada, viu, João? Deu uma aula, hein, Isa? Deu uma aula para Ótimo, nós. ótimo. Foi maravilhoso, Maravilhoso, amei. maravilhoso. Muito bom, viu? E eu consegui Também esclarecer adorei. minha dúvida, porque nós tínhamos essa impressão hoje. Claro, mas é uma subnotificação, porque no ano passado, na pandemia, era um monte, né? Então é bem isso aí mesmo, e não era muito comentado, né? Subnotificado, né? Obrigada, viu, Não, e João? essa coisa do falar, né? Eu também achava que não tinha que falar. Muito obrigada por nos ajudar aí. Mas Nos deu uma baita aula, ó, já aproveitamos, todo mundo já Dá. esclareceu as dúvidas. Alguém mais quer fazer algum comentário aí, gente? Então, Isa, pode continuar, Isa. Depois desse baita aulão aí do João, Eu vou botar os slides agora. Deixa eu botar aqui, essa meio enroladinha. foi muito bom, né, Isa? Nossa, Maravilha, foi maravilhoso, porque teve uma interseção, né? Assim, foi maravilhoso. Então, quem quiser, gente, que eu pare, para a gente continuar conversando, eu estou à disposição, tá? Então, naquele momento, né, se Lísias faz por indução mental, né? Marina sair daquele sofrimento, né? E ela sente, né? Violentamente tocar a alma dela, né? Começa a não está modificar o brilho no aparecendo olhar. aqui a tela. Está aparecendo para Ai, vocês? eita, então deixa eu ver. Tá agora? Agora tá aparecendo? Ainda não, né, João? Não, Isa, não. para mim, diz Não, Isabela, ainda não. iniciou o compartilhamento, mas não aconteceu. Oxe, então, Isso, peraí, então deixa eu refazer, compartilhamento. gente. Peraí, então, tela inteira. Eu acho que eu botei o errado. Amor, me ajuda aqui. É isso. Deixa eu ver se. Gente, vê. Pegou? Não. Ainda não. Não, amor, me ajuda aqui. Deixa meu marido ajudar, que eu sou meio enrolada, minha gente. Tava tão direitinho até agora. Mas vai dar tudo Assim, certo, não meu te Léo, preocupa. assim a gente Oi. mata a saudade do Léo. Ah, é mesmo. É Pronto. verdade. Aqui, aqui Aqui, ó, sei a tela onde. inteira. Tela inteira, né? Ah, Vai. peraí. Oxi. Bota ele aqui. Oi, Léo. Oi, Léo, amor, peraí. Olá! Olha ele aqui, ó. Oi, Olá, gente! Meu amor, não, Oi. pelo amor Tá de deitado. Deus. É porque elas vão olhar, tem que olhar pra pessoa, né? Tudo bom, gente? oi, Tudo. Léo. Saudade já. Doido pra ir pra Saudade de Pelotas. você Mas Amor, não- também. tem. Né? então, amor, acho que eu não fiz, não. Me ajuda aqui. Estou programando os próximos Pare aqui, passeios. compartilhamento. Vá. Parar. Deixa eu. Não Isso. Quero tem fazer Aí pressa, isso. fica agora você tranquila, bota Isa. de novo e Compartilhar bota a a tela inteira. tela. Vá, pronto. Certo? Aqui, certo. É. Aí Tela toca inteira. aqui, Tá. compartilhar. Não, eu tenho que compartilhar. É aqui mesmo, né? É aqui, velho. Tá. Pronto. Agora nós estamos vendo a tua tela, Isa, Agora exatamente o que bota tu essa vê. tela. Mas não tá vendo a apresentação, não, Léo. Claro, abre a apresentação. Hã? Abre a apresentação. Deixa eu também enrolada. Aqui, né? Pronto. Ah, certo. Joia. Estão vendo, gente, agora? Sim. Agora Sim. sim, Ai, gente, deu. desculpa. Enfim, aí Faz após. assim, Isa, por isso que eu disse, depois, se a gente parar, tu fica aqui, daí tu não te perde, é mais fácil, né? Ai, Fica aí, desculpa. E aí, né? naquele momento. É. Aí a segunda, eu tô aqui no segundo parágrafo, gente. Aí a frase, né, por indução mental, né, Lísias mudou completamente a sintonia, né, mental de Marina naquele momento, né, ela começou a tremer as mãos que estavam com o copo, e o que as mãos antes eram certas da decisão do suicídio já começavam a estar indecisas. Então, por indução mental, ele já estava direcionando o pensamento dela. E é nesse momento, quando ela começa a estar apta a receber aquela influência, Lísias, minha gente, eu fiz essa dislexia aqui, mas aí Lísias estende os braços, né, e envolve naquele momento em fluidos de bondade e carinho, que começa a anestesiar, né? Marina começa a sentir uma anestesia.
aquele tamanho amor que ele dedicou para ela naquele momento. E aí ela começa a sofrer uma grande influência por Lísias, né? E aí começa a ser dominada por novos pensamentos, né? Automaticamente ela se levanta e se estira no leito e começa a orar. Só que a prece dela, como até João comentou sobre a natureza do pensamento, né? Ela, em prece, ela começa a pedir compaixão a Deus, devido ao fracasso da vida que ela estava vivendo, afirmando que não aguentava mais os problemas da vida, as vicissitudes, que tanto o marido, portador de lepra, estaria em uma melhor condição após a morte dela, no leprosário, sem mais a sua presença. Assim como também a filha, talvez conseguisse um lar com corações carinhosos e amorosos, já que ela, naquele momento, ela não encontrava nem os recursos materiais, né, para continuar vivenciando aquela realidade material, até porque ela estava se afogando em dívidas, né, estava ficando doente também, e vivia trabalhando, costurando, sem repouso, para tentar cuidar da filha e do marido que estava naquela situação de adoecimento. E aí, nesse momento, quando ela começa, ela orando, né, com muita fé, com muito fervor, com muito clamor a Deus, Silas aproveita esse momento para administrar vários passos magnéticos, né, justamente para começar a induzir o braço a derramar aquele líquido, né, com veneno que se encontrava naquele copo, né. Então, eu achei muito interessante esse capítulo, porque o quanto, né, o nosso pensamento, né, direcionado com uma vontade firme de ajudar pode mobilizar, né, as pessoas. Então, acho que todos vocês que acompanham os pensamentos, os pacientes em adoecimento, né, no consultório do psicólogo, ou no consultório médico, ou no consultório, enfim, quando a gente tem uma vontade firme em ajudar, né, a gente consegue realmente, inclusive, fazer com que aquela pessoa seja um terreno mais fértil, né? Aqueles ensinamentos, aquelas orientações que a gente vai fazer. Então, eu achei bem reflexivo para a gente que lida muito com pessoas em sofrimento, né, em várias dimensões do sofrimento humano. E aí, dessa maneira, né, naquele momento, Marina começa a perceber uma influência externa e ela começa a reconhecer que na queda do copo, né, que caiu daquela mão, que existia uma força estranha que estava travando, ou seja, que estava combatendo aquela vontade do suicídio, que da morte, né, que ela tinha decidido em outro momento. Então, ela notou que existia uma influência externa que estava tentando combater aquele suicídio que ela tinha realmente feito toda a programação. E ela começa a orar em silêncio, né? Só que ao mesmo tempo que ela ora, ela sente temor e remorso. Então começa realmente a bater o remorso, né? E com essa mudança de atitude mental, ela começa a dar mais passividade à influência espiritual de Lísias. E Lísias começa, por indução mental, a conduzir ela ao sono provocado. Conduzir ela ao momento do sono para o desdobramento. E aí Lísias, então, emite nesse momento um forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico de Marina, né? E que, sem conseguir explicar, ela começa a sentir gradualmente e progressivamente a diminuição da sensibilidade e do movimento. Então, ela começa a entrar em estado de letargia, de torpor, né? E vai se deixando adormecer, semelhante à ação de um violento narcótico. Então, do mesmo jeito, quando a gente vê, né, os pacientes, por exemplo, com problemas mentais graves, que tomam sedativos, né, e que daqui a pouco o paciente está calmo, vai induzindo por diminuição realmente da atividade cerebral. Então, é a mesma coisa, né? Ele começa a diminuir a atividade encefálica do córtex encefálico de Marina, para que dessa maneira ela comece a ser induzida, né? Eu fiz uma alusão a uma hipnose, né? Uma hipnose realmente fluídica que a gente muitas vezes é submetido, né? Tantas vezes. E aí Silas, então, afirma, né? Ele começa a falar de uma maneira, explicando, né? A Andréia e Hilário, naquele momento, fazendo realmente uma preleção, explicando de uma maneira didática, né? Explicando que temos aqui um asfixiante problema de conta agravada. Né? E começa a explicar toda a história que ligava as existências das almas que estavam entrelaçadas naquele ambiente, né? Explicando que Marina tinha saído antes daquele processo reencarnatório da Mansão Paz, né, para reencarnar em auxílio a Jorge e a Zilda, dos quais a própria Marina tinha sido devedora em uma reencarnação pregressa. Então, antes, como nos livros Os Mensageiros, né, que explica detalhadamente os planejamentos dos processos reencarnatórios que são realizados muito antes do processo da reencarnação acontecer. Então, ele estava dizendo que ele conhecia Marina, que Marina havia estado na Mansão Paz e que ela tinha se comprometido em reencarnar naquele processo
para auxiliar Jorge e Zilda. Por quê? Porque ela tinha se equivocado anteriormente e tinha sido uma grande devedora deles dois. E aí ele começa a falar, né, explicando o que é que tinha acontecido no processo reencarnatório de que Marina havia sido a devedora. E ele explica que Marina, na última encarnação, antes dessa de agora, ela tinha se colocado entre o casal, quando esse casal já era recém-casado, e forçou o casal a deploráveis leviandades, né? O que submeteu o casal, quando desencarnou, a uma demência no plano espiritual. Então a gente imagina que eles ficaram realmente nas zonas umbralinas, né, sobre um processo de demência, né, naquele processamento daqueles automatismos, né, naquele adoecimento psíquico intenso. E após longo período de sofrimento de todos eles nas zonas umbralinas, Jesus permitiu que muitos amigos daqueles espíritos em sofrimento intercedessem por eles. E que juntamente com os poderes... Eita, peraí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu só tirar uma... E juntamente com os poderes superiores da vida, com os benfeitores espirituais, eles recompuseram, né? Os benfeitores recompuseram qual seria a próxima reencarnação daqueles três espíritos em processo de dívida um com o outro, né? Para uma força regenerativa. E aí, Marina agora, nessa próxima encarnação, ou seja, nessa de agora, como Marina, ela era a irmã primogênita de Zilda, né? E Zilda viveu realmente, se desenvolveu com grande amorosidade, com grande carinho fraterno uma para com a outra, né? E no momento que Zilda adquiriu a maturidade, que passou pela adolescência, ela se apaixona por Jorge. Então, eles se reencontram nessa encarnação e eles reatam, né, instintivamente os elos afetivos do passado. Então, eles se apaixonam muito. E aí o casal se ama muito, firma um noivado. Só que Marina, ela tinha também amor por Jorge, só que ela já tinha firmado, antes de reencarnar, e prometido no mundo espiritual que ela ia amar o mesmo homem que a irmã, entretanto, ela ia renunciar a esse amor, né? Entretanto, apesar do acordo com a espiritualidade superior, ela, tomada de intensa paixão por Jorge nessa encarnação de agora, ela começou a maquinar projetos inconfessáveis. Né? Ela ficou completamente cega e surda à voz da própria consciência, né? Que vinha reiterar a necessidade que ela tinha realmente de passar por aquela prova. E ela começa a envolver o noivo da irmã em sua teia de seduções. Né? E embebida naqueles pensamentos constantes, né, de desejos doentios, ela começa a se aliar a entidades espirituais adoecidas e vampirescas, né? Como a gente sabe, as sintonias espirituais que a gente estabelece, né? Como aquela parte da Livros dos Espíritos que fala, muitas vezes os espíritos vos dirigem, né? Muito mais do que vocês pensam, né? Influência espiritual. E aí, aliada àquelas mentes adoecidas, ela começa a hipnotizar Jorge paulatinamente. E aí Jorge, de uma maneira muito inconsciente, né, inconscientemente dominado, ele transfere o amor que ele tinha por Zilda a, na verdade, uma simpatia por Marina. E aí, observando que a nova afetividade por Marina crescia de uma maneira que ele não estava entendendo, né? Crescia assustadoramente em seu íntimo, sem que ele pudesse controlar a expansão daquele sentimento. Agora eu estava refletindo também na questão, tipo, se Jorge fosse um homem espiritualizado, né? Um homem que praticasse a caridade, que tivesse sempre sintonizado com os benfeitores espirituais, como a gente, a questão do orar e vigiar, né? Então, se em algum momento ele foi vítima dessa, bora dizer a palavra, alienação por parte de Marina, é porque de alguma maneira ele estava exposto realmente, ele tinha muitas paixões, né, que submeteram ele a essa influência, né, tão decisiva, né, para esse processo de A queda. questão do pensamento, né, Isa? Exatamente. Porque ele está apaixonado, daqui a pouco muda. Se tu for ler, nossa, mas estava tudo certo, aí mudou já, muda assim com uma rapidez impressionante. Claro que, na verdade, é o pensamento desequilibrado. Ele não estava tão certo do seu sentimento verdadeiro, na verdade, né? Sentimento foi, na verdade, assim, como é que não seria o termo? Uma volúpia, uma coisa passageira, uma Exatamente, uma paixão? luxúria, né, uma É, luxúria, né, ligada a luxúria. paixões, às paixões, aos equívocos, né, das nossas paixões. Acho que luxúria define muito bem isso aí, porque automaticamente, quando a gente lê isso aqui, até uma coisa que eu acho desses livros, né, Isa? Às vezes, quando tem esses parágrafos que não termina, eles são cansativos, né? Meu É, Deus, eu li duas, três vezes para conseguir entender. Porque aí tu é, lê e vem todo na corrida, elas não fazem intervalo, tu vê assim. é, Aí até eu consegui entender isso, depois eu digo, bah, mas esse cara aí tá muito bacana, aí foi luxúria, acho que é bem isso. Mas que amor é esse que já transferiu para outra? Estava apaixonado. exato. Imagina o desequilíbrio, né, que isso causou.
no ambiente também, né? Então, mais uma vez, a questão do pensamento. Então, na verdade, ele não estava certo do sentimento, porque ele foi Não, facilmente e foi, influenciável, né? Talvez não tivesse tão apaixonado assim, né? Isso é. assim, eu penso que ele, assim, eu acho que ele realmente amava Zilda, entretanto, pelas paixões que ainda imperavam nele, né, pelo apetite, a questão da luxúria, o orgulho, a vaidade, outros sentimentos que muitas vezes, né, nos levam às quedas, porque eu acho que o amor existia, só que era um amor que ainda não tinha sublimação do amor, né? Era um amor que ainda não era sublimado, não era um amor maduro, né? Não era um amor que renuncia. Então, assim, era um amor que precisava realmente se desenvolver num espírito que ainda estava realmente muito ligado às questões da matéria, às paixões. Só que, assim, a gente se vê nessa situação, né? Quando a gente estuda os livros de André Luiz, a gente observa como nós que estamos aqui na matéria, como nós estamos envoltos nesses processos, né? Como se a gente não tivesse a percepção de vigilância constante, de oração, de ação no bem, como a gente pode ser vítima de muitas questões. Porque a gente está sob influência espiritual a hora inteira, né? E a gente ainda tem muitos equívocos, né? Atitudes ainda egoístas, imperadas com vaidade, né? Então, assim, na verdade, a gente tá em processo reencarnatório de resgate, né? Principalmente através das provas. Então, a gente tem muito para reparar, para resgatar, sabe? Aí eu fico refletindo. É porque isso tem muito a ver com a influência espiritual. Tu sabe que até o Jacobs fala uma coisa muito importante que ele comentou no domingo. Viver já é um ato mediúnico, né? E é verdade, né? E tu sabe que tem uma colega minha lá do nosso grupo da casa que ela sempre coloca a gente, na verdade, tu vai ser médium 24 horas, porque tu não vai te preparar. Eu hoje vou trabalhar na casa espírita, vou fazer atendimento fraterno, eu vou dar passe, então eu vou ficar bem estabilizada. Não. Isso já começa lá quando a gente levanta. Então, na verdade, tu já está tendo esse ato 24 horas por dia. Né? Então, mas mostra que a gente é facilmente influenciável se a gente não tiver realmente com o pensamento correto. Mas a gente consegue 24 horas por dia? Eu acho Não, difícil, né, gente? Né? Não, não tem como, né? E aqui é impressionante, né? Porque ele está apaixonado por mim daqui a pouco. E é que muitas vezes acontece com a gente também, né? Se tu não controla o pensamento, né? exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Que eu acho esse tema bem palpitante, bem interessante. Alguém quer dar algum ponto de vista, alguma, sei lá, alguma percepção, alguma sugestão? Acho que não, né? E aí, A então, Sidere, Sidera quer falar, Amore? a Sidere acho que acabou caindo ali. Ela estava com a internet meio ruim, ela me falou. E Quer aí, comentar então, alguma coisa, Alicia? Não, acho que foi, que eu penso já foi dito. Acho que a Isa falou perfeito. Então vamos lá, Isa. tá bom. Mas eu acho que essa Então, coisa parece bobagem isso. Sabe que a minha orientadora da questão da mediunidade, né, a Zilma, ela fala sempre isso aí. Somos seres imperfeitos. Porque a gente acha que é fácil controlar o pensamento, não é? Qualquer coisa te desliga do rumo, né, gente? é É só muito. tu parar e pensar, tu tá pensando uma coisa, né? E quando vê, tu já muda para outro caminho. E lembrando que já diz no livro dos Espíritos, tu pensar no mal, tu já está fazendo. Então, tu já desviou do caminho, né? Se tu pensar, tu já está cometendo um ato do mal, que tu te desvia do bom pensamento também, né? Então, é complicado. Tu sabe que às vezes eu fico pensando nisso, se eu consigo estar todos os dias 24 horas me vigiando. É difícil, né, gente? É difícil, né, Ai, Isa? é demais, a Maria, eu que o diga. É bem difícil. E principalmente quando a gente cai em nossa sintonia, quando a gente tem raiva, quando a gente fica chateado por alguém fazer algo de mal com a gente, né? A gente cai aquela sintonia e a gente fica realmente vítima de influências negativas, porque a gente ainda tem o negativo dentro da gente, né? Porque a grande questão é que os espíritos não conseguem influenciar algo que você não tem. Então, se existe uma influência espiritual sobre algo que você, ou se eles conseguem influenciar você negativamente para algo, é porque você ainda tem aquilo, aquela imperfeição moral, entendeu? Por exemplo, é como eu faço muita alusão a pessoa que tem uma tendência ao uso de drogas, drogadição, e outra pessoa que não tem, né? Muitas vezes uma pessoa que não faz o que não tem nem vontade de beber e tal,
E é aquela pessoa que já superou aquela prova, né? Não tem mais aquela imperfeição que justifica ela fazer uso de droga e tal. Mas é aquela pessoa que é facilmente influenciada, é porque no espírito imortal dela ainda tem aquela influência daquela paixão, né? Aquela tendência ao uso da drogadição, às vezes em outras existências, enfim. Sim, porque É o fica senso. gravado no perispírito. É muito difícil, Exato. né? Porque já é gravado no perispírito, ela vai repetir isso aí, né? Na verdade, não vai repetir, ela diríamos assim, corrigindo. Tem tendência, porque fica gravado no perispírito, né? Exatamente. Alguma dúvida aí, gente? Pode seguir, Zé. Nós temos mais 15 minutinhos. Certo. Se não terminar, acho que a gente termina na outra, não sei. O que é que vocês acham? Mas aí eu vou tentar ser um Não, pouco se mais não rápido. terminar, a gente termina na outra, não tem problema. Até porque não dá para a gente fazer correndo também, né? E aí, depois de alguns meses daquela sedução toda de Marina para com Jorge, né, eles começaram a ter muitos encontros às escondidas, passando inclusive a se comprometer intimamente, né, que aqui dá a entender realmente que eles tiveram encontros íntimos. E antes, faltando apenas 2 semanas para o casamento de Zilda e Jorge, Jorge resolve expor toda a situação que ele e Marina estavam vivendo. Não nega em nenhum momento a admiração e o carinho que ele ainda sentia por Zilda, mas ele afirma que só tinha como se casar com Marina, porque até a vida conjugal ela já tinha. E a noiva rejeitada, né, se arrasa e sufoca aquele sentimento de abandono, sofre desapontamento profundo. E ela aparentemente não se revolta contra aquela situação, não se revolta nem contra ele, nem contra a Marina. Entretanto, introvertida e desesperada, ela toma uma dose de veneno que acaba com sua existência física. Só que, quando ela chega Só no mundo deixa eu falar agora, aproveitar o que o João nos deu a dica lá, voltando aqui, ó. Ó, sim, ela aceita, sufoca o sofrimento, João, e aparentemente não se revolta. Mas introvertida, toma dose, tu vê, ela não falou, não conseguiu falar. Isso é bem importante que tu tinha colocado antes para gente, né? Então aqui mostra mais uma vez. Claro, muitas das vezes a pessoa, não sei se isso a gente poderia considerar um sinal. Tu vê, ela foi trocada assim, né? E vai não se revoltar? Como não? Então é interessante que tu falasse disso aí. Como muitas vezes, né, as pessoas precisam falar do seu sofrimento. Ela não se revoltar, não foi bom, tu vai até achar. Não, mas ela tranquila, aceitou, tá tudo bem, mas na verdade ela estava com sofrimento ali dentro. E isso induz também a repetir o ato, não sei se esse é o termo que a gente diria, né, João? Mas eu acho que aqui cai bem o que tu colocasse para nós. Né? Ela não conseguiu colocar para fora e dizer que ela tem vontade de, sei lá, esganar a outra, esganar o Jorge, sei lá, fazer alguma coisa, então ela guardou essa dor e acaba se matando. Num ato, não sei se é impensado, porque ela aparentemente, por ter calma, foi lá e tomou dose de veneno. Então, ela já pensou, foi o que tu falou, a pessoa tem planejamento. É muito interessante, cai bem no que tu comentaste com a gente E ali. tu sabe, Vera, que tu tá falando do teu curso de mediunidade, né? E eu tô pensando numa outra coisa, que é o trabalho de caridade aos espíritos, né? Nas mesas. Eu dirijo um trabalho numa mesa. E sempre quando os amigos lá, os irmãos em sofrimento, trazem o seu problema, eles nunca querem falar, eles nunca querem dizer. E a função é sempre a gente fazer com que eles falem. Porque quando eles se falam, mesmo os que já estão do lado de lá e se escutam, eles já vão construindo as saídas deles e os modos de pensar. Esses pensamentos ruins, essas coisas todas vêm justamente do não elaborar e do não falar, sabe? E isso tá tanto daqui do lado material quanto lá do mundo espiritual. Quando é que a gente vê nos relatos dos livros do André Luiz, quando um espírito sai do umbral? É quando ele entra em contato com a dor, quando ele chora, quando ele se arrepende, quando ele sai da posição de arrogância, de que ele não fez aquilo, sabe? Então, a chegada, o contato nunca é com o julgamento, é sempre com a acolhida, porque é a acolhida que leva o sujeito para a reflexão, e aí na reflexão ele vai sozinho. Mas tu sabe, João, quando tu falou isso aí, eu fiquei lembrando até de pessoas próximas, né, e de outros, como digo, a gente teve, infelizmente, na pandemia teve muitos, e muitas das vezes as pessoas fazem exatamente como aqui aconteceu, né? Ela simplesmente não se revolta, mas ela, na verdade, precisaria falar, foi o que tu comentasse ali.
né? Tu sabe que eu fiquei me lembrando de um caso que aconteceu no ano retrasado, foi até, né, um colega nosso, e é exatamente isso. O colega que morava com ele ficou assim tão triste, inclusive nem quis mais morar depois na casa, se mudou porque ele, mas ele me parecia tão tranquilo, ele não falou absolutamente nada, e tinha sido uma situação de risco. Então, às vezes, essa questão da pessoa estar muito bem, a gente não consegue enxergar que ela está precisando de socorro, né? E aqui mostra, tu vê, aparentemente, não, mas tá bem, não sei, voltou, foi lá e se matou, de ímpeto, né? Sem raciocinar. Então, quantas vezes a gente precisa ter esse olhar com pessoas que aparentemente não estão bem e que a gente pode auxiliar de alguma maneira. E essa coisa de falar é bem interessante, sabe, que tu falasse aí, João. Eu não trabalho com isso, né? Então, eu não seria nem especificamente com isso. Então, quando tu aborda, eu abordo de outro jeito, né? Mas eu acho que a gente tem que ser mais treinada para poder falar sobre isso, porque as pessoas precisam realmente ouvir. Isso causa muito sofrimento, né? Então, o estar tranquilo e não falar não quer dizer que esteja bem. Às vezes está muito mal, né? Como tu tinhas comentado já antes, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Tá aparecendo? Tá aparecendo. E aí, sim, aí e acaba com a existência. Ou eu posso continuar, doutora Vera, ou a gente. O que é que você acha? Continuo, porque esse Não, é um é pouco. porque a gente vai ter pouco tempo agora, não sei, o que que tu acha? Eu acho que talvez seja melhor parar nesse slide, eu acho, É. porque Então, eu queria aproveitar uma coisa que eu acho bem importante, porque essa discussão que a gente está falando sobre a questão de prevenção do suicídio é muito importante, né? Que cai, isso aqui acho que apareceu, né? Eu gostaria até que as outras pessoas também comentassem. João, me aconteceu também em uma situação, tu vê, eu te digo porque a gente tem dificuldade de lidar com isso. Teve uma situação de uma pessoa que conviveu com a gente, e quando eu tentei entrar no assunto, né, de uma situação, a Silvia depois botou a mãozinha ali. Apareceu uma situação, eu comentei alguma coisa com ela, sabendo, ai, tá tudo bem contigo. Nossa, vou te dizer uma coisa, João, eu não sabia o que dizer. O que que essa pessoa me disse? Tá? Eu não posso falar detalhes, porque eu não quero caracterizar a pessoa, né? Ela, não, mas eu tô muito bem, mas eu já tentei várias vezes o suicídio. João, eu fiquei assim, ó, estática. Como a gente não consegue falar sobre isso? Como assim? E de uma pessoa que convivia com a gente, tu entende? Então, como a gente precisa se preparar para conversar sobre isso. Aquele ano Se essa passado, não sei se tu pessoa lembra, com te o Alexandre. contou isso, que já tinha tentado suicídio, é porque o que Não, ela ela me disse queria assim, me jogou e eu não sabia o que fazer. porque Digo, o que ela nossa, queria era falar sobre isso. ela queria, ela queria, precisava de ajuda, né? Precisa encontrar uma saída e só falar já é uma baita coisa. Mas tu sabe que eu liguei isso e a gente conseguiu ajudar ela. Mas eu, crente, assim, de que estava tudo bem com ela, eu perguntei, porque assim, teve alguns detalhes de comportamento, mas eu nunca imaginei que ela fosse me dizer isso. E ainda me disse, não, eu tentei várias vezes. Então, eu acho que esse olhar, a gente não está preparado muitas vezes, né, João? A gente não está muito preparado, até chegar uma pessoa preparada que nem vocês, um psicólogo, um psiquiatra. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? A Silvia, acho que queria fazer um comentário ali, Silvia. Microfone. Deu. Estão me ouvindo? Pode Pessoal, falar. essa questão do suicídio é muito, muito, muito complicada em vários aspectos, assim. Por que que eu falo isso? Porque eu passei por isso na minha família, e foi mais de uma vez. Então, e nenhuma das vezes a gente esperava esse tipo de comportamento e nem sequer se desconfiava, porque um foi o meu sobrinho mais velho, adolescente, com 17 anos, e depois o meu irmão, que foi uma tentativa frustrada, mas ficou sequelado. E, assim, as repercussões disso são incalculáveis para toda a pessoa que está, de algum modo,
ligado àquela pessoa que pratica isso. Não tem como avaliar sofrimento de pai e mãe, não, nem se entra nessa questão. Mas se a gente vê o círculo de pessoas que são afetados por isso, e todos normalmente dizem a mesma coisa, mas então, ele nunca falava nada, ele estava bem, ele não bebia, ele não fumava, no caso do meu sobrinho, ele se deu um tiro, né? E foi fatal. E faz 35 anos que isso aconteceu. E a semana passada eu conversando com a minha irmã, aliás, semana retrasada eu conversando com a minha irmã, ela ainda me disse assim, até hoje aquele tiro ressoa na minha cabeça. Então, eu estou falando do lado de cá, porque como experiência pessoal, o quanto a gente não vê, o quanto a gente não percebe, e o fato da pessoa estar calada dá a impressão de estar tudo bem, quando na verdade não está. E eu me cobrei muito porque eu estava me formando em enfermagem, eu estava fazendo exatamente a matéria psiquiatria. E eu tinha um relacionamento muito íntimo com ele, porque a gente só tinha 6 anos de diferença. E com relação ao que eu vivi na minha vida profissional, que eu trabalhei em emergência, eu trabalhei em UTI, assim, ó, mesmo que eu tenha passado por isso, eu não sabia o que dizer para as pessoas. Aquela, por exemplo, que chegou na emergência, tomou o tal do chumbinho, né, que se fala, e aí você faz a lavagem estomacal, aquela coisa toda, e aí ela acorda, ela não teve êxito na sua tentativa, e a gente não sabe abordar, porque a gente não está preparado para isso. Olha, eu sou enfermeira, passei por 4, 5 psicologias no curso, né? A 1, a 2, a 3, a 4, e a gente não sabe porque ainda não se fala o suficiente sobre isso. Então, com relação ainda à espiritualidade, é mais complexo, sabe? Porque embora as coisas aqui nesse ambiente elas pareçam, são terrenas, são umbralinas, e a gente sabe que aqui tem uma aura de sofrimento, mas quando chega na espiritualidade, a coisa parece que toma um âmbito muito pior, né? Porque é uma coisa muito grave. Então, eu acho realmente que a gente precisa se preparar. Por um vizinho, que aqui aconteceu, uma vizinha, 16 anos, a menina se deu um tiro. 2 quadras, 1,5 quadra da minha casa. Na mesma época, teve um outro menino que também. Então, é uma coisa que eu tô vendo do jovem, sabe? Já acontecia há 35 anos, quando meu sobrinho se matou, e continua acontecendo hoje. Talvez os índices sejam maiores, não tenho na minha cabeça como é que era naquela época, mas nós sempre tivemos que conviver com isso e a gente ainda não sabe como lidar com isso. Eu gostaria de ter mais conhecimento, mais embasamento para. Embora toda a minha vida, 34 anos trabalhando, eu ainda não me sinto preparada para falar sobre isso. Desculpa, falei Silvia, a de. tua fala foi excelente, é bem isso aí. Você imagina, e foi o que eu falei agora para o João, que estava comentando ali. E quantos anos, gente? Eu tenho 37 anos de formada, trabalho com uma área que é a AIDS, que é uma área complicada, e a gente não está preparado, a gente precisa melhorar. Eu tenho a mesma dificuldade. Eu tenho a mesma dificuldade. E ainda mais tratando com criança, né, Lícia? Eu acho que a dificuldade é maior ainda, É entendeu? verdade. Então, por isso que foi importante a gente abordar isso, talvez uma das coisas mais importantes hoje, né, Isa? E o João colocou bem importante ali. Muitas das vezes a pessoa que não fala, ela quer falar. E ao contrário, a gente acha que se falar vai remexer os conflitos e tudo, né, Silvia? Mas não, a pessoa talvez precise falar. Mas e como é que nós vamos lidar com isso tudo depois? Né? Eu acho que é importante a gente discutir que a gente realmente precisa, como não sei, essas coisas não existem em Como treinamentos, é falar, né? difícil. E como falar. Precisa falar sobre isso. Precisa falar e como Vera, falar, né? só para te ter uma ideia, que tu vê, ele foi atendido por um médico, que era, naquela época, médico de família. O médico não percebeu nada. Ele foi várias vezes, porque como ele estava emagrecendo, emagrecendo, minha irmã ficou preocupada, achou que podia ser uma doença mais grave. Depois que aconteceu o fato, porque a nossa cidade era pequena, foi um choque para todo mundo, esse médico
eu encontrei durante quase 10 anos, umas 5 ou 6 vezes que eu fui no cemitério com a minha irmã, ele estava chorando no túmulo do meu sobrinho. Vê só Por que isso que eu dor, né? disse, a coisa vai além do que a gente imagina. Então eu entendo quando na espiritualidade a gente diz o compromisso é muito grande, porque na verdade a gente é responsável por todo o sofrimento que a gente causa, né? Ele era um adolescente. Eu sei que cada caso é um caso, que eu não, naquela época eu não tinha entendimento sobre isso, eu achava que a pessoa que se suicidava ia ficar tipo, era até enterrada do lado de fora do cemitério, que acontecia isso, né? O padre, por exemplo, ele não fez a encomendação do corpo do meu sobrinho. A gente era da Igreja Católica na ocasião, porque ele disse que ele não iria encomendar o corpo de um suicida. Agora pensa no Nossa, sofrimento dessa família quando um que horror, padre da, fre- que da, horror. da igreja que a gente frequenta não ia fazer o que, que foi um frei capuchinho que a gente tinha lá, muito amigo do meu pai, que era o avô, mas já era falecido, se compadeceu quando soube e foi fazer a encomendação do corpo. Uma pessoa que a gente nunca tinha visto, sabe? Eu não, eu conhecia, mas a minha irmã não, e que só por consideração ao meu pai, da amizade. Então, é nisso que eu digo, assim, é um fato tão grande, tão importante, como eu acho do aborto. Eu acho que o aborto também é uma coisa bem complicada, que às vezes, É, em alguns casos, é um é, suicídio. Aliás, desculpa, é um homicídio, né? Também é um crime, sim, no meu entendimento. é Então, assim. essas coisas são fortes, sabe? E a gente ainda não sabe lidar com elas. Mas eu acho que a mensagem que o João nos deixou hoje foi muito importante, da gente, embora as dificuldades da gente, que a gente possa conversar sobre isso, né? Porque muitas vezes a pessoa está pedindo socorro, né? Então, quem é que não viu acontecer próximo, né? A gente lá, como eu disse, perto da gente, a gente aconteceu, da pandemia foram muitos, muitos, né? Tu na família, tantos outros, eu também tive na família um caso também, e é muito difícil de abordar, né? Então, mas se a gente falar sobre isso, a gente tentar melhorar o nosso entendimento, nós já estamos tentando traçar um caminho, né, gente? Pelo menos isso, né? Quem mais, gente, gostaria de falar sobre? Que eu acho que é bem importante isso. Bom, gente, são 22 horas, eu acho, né, Isa, que a gente termina daí depois, né? Porque eu acho que é interessante, foi muito boa a tua discussão, mas eu acho que o assunto que apareceu, que como é o mês de prevenção do suicídio, acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu não consegui esse ano trazer o Alexandre Veras, mas vou ver se eu consigo trazer de novo no ano que vem. Não sei se vocês lembram que ele deu uma abordagem bem interessante sobre a questão do suicídio. E o Leonardo, que trabalha, viu, Isa, na Mansão do Caminho, Leonardo Machado, se eu não me engano, já convidei ele também, que ele é muito bom para falar. Convidei esse ano também, mas ele está muito envolvido na Mansão do Caminho, que ele faz um trabalho voluntário junto com o Divaldo Pereira Franco lá. Mas, gente, vamos 22 horas, a Isa fez um bom trabalho, todo mundo, né, que queria falar já discutiu bastante aqui. Então, para a gente obedecer o nosso horário, a gente vai encerrar. Eu queria ver se alguém podia fazer oração. Pode fazer oração para nós, Silvia? Posso sim, com certeza, Verinha. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento à nossa vida, em agradecimento ao nosso grupo, à nossa união, aos nossos estudos, agradecer a espiritualidade que nos ampara todos os dias, pedir a compreensão em relação às nossas falhas, aos nossos erros, ajuda, ajuda para poder ser instrumento de luz para as outras pessoas, instrumento de amor, de carinho, para que a gente possa, em algum momento, quem sabe, com um pequeno gesto, auxiliar alguém numa necessidade urgente de risco de vida. Agradecemos a nossa querida amada Isa, com todo carinho, nos presenteou com a sua apresentação e pedir o auxílio e a bênção de todos, de toda a espiritualidade do nosso Pai Maior e do nosso irmão Jesus, para que nossa semana seja abençoada, que assim seja.
Que assim seja. Assim Estava seja. muito bom. Viu, Gente, João? Depois, mais adiante, beijo. nós vamos conversar. Eu acho que no outro dia a gente poderia conversar sobre isso, que eu acho bem A Perfeito, interessante, né? perfeito. A Elodie não está no grupo? Pois é, cadê a Elodie?